série Bem-vindos a Derry nasce com um enredo anterior a It a Coisa e o It Capítulo 2 de 2019, ambos dirigidos por Andy e baseado no livro de Stephen King, publicado em 1986. Bom, é interessante que nos filmes parte desse material foi adaptado de uma forma mais moderna e até comprimida. No entanto, muito dos interlúdios do livro que detalha os ciclos históricos da violência em Derry ficaram de fora, e esses trechos que mostram como o Pennywise se manifestou em décadas passadas. E isso tudo é fundamental para compreender a verdadeira escala do terror que assombra a cidade. E essa série ela tem um objetivo bem bacana, que é justamente preencher todo esse vazio, e assim pretende revelar como o mal se enraizou desde o começo de uma forma estrutural, trazendo, né, o lado simbólico. Bom, mas a primeira temporada, pelo que eu pesquisei, ela será ambientada em 1962. E esse número não é acidental porque ele corresponde ao ciclo natural de Pennywise. E ao escolher 1962, a série, né, traz o contexto histórico carregado de coisas reais, de tensões reais, que era, por exemplo, movimento de direitos civis nos Estados Unidos, uma atmosfera social que naquela época, né, tinha aquela paranoia. Bom, e pelo que eu entendi também, a proposta dessa série, ela é trabalhar 3 temporadas, cada uma é ambientada em um ciclo anterior. Por exemplo, 1962 vai ser o início ali, explorando, né, o ressurgimento daquele ser bizarro do Pennywise, e também trazendo, além do bicho mesmo, né, conflitos sociais, políticos, coisas que naquela época nos Estados Unidos era comum. Bom, em 1935 a gente provavelmente vai ver uma grande tristeza, depressão, com a cidade de Derry marcada pela miséria, preconceito, coisas mais pra esse lado assim. E em 1908 a gente vai ter uma volta ainda mais profunda, ligando os desastres que teve ali em Derry, tragédias. Em um resumo disso tudo, além da série trazer, né, o It, o ser já bizarro, ela provavelmente também vai trazer essas ambientação referente a cada época em um resumo. Bom, e toda essa cronologia, ela é bem interessante, que permite ao público não apenas acompanhar toda a evolução da criatura, mas também mostrar como a cidade de Derry, ela sempre foi cúmplice, sempre foi silenciosa à presença do It. À medida que a série vai avançando ali, vai trazendo prováveis revelações de segredos ocultos, perturbadores, e os cidadãos daquela cidade acabam mantendo trancado por gerações. E assim a gente vê que aquele terror sobrenatural do It, além dele ser um sobrenatural bizarro naquele mundo, também é um mal enraizado na própria essência da comunidade. E também o roteiro deve explorar como a história de Derry foi construída sobre aquele ciclo interminável de violência, desaparecimentos ali do além, tragédias inexplicáveis, sempre ignorados ou minimizados pela sociedade, pelos adultos daquele local. E também a série deve mostrar profundamente as emoções que é sentido pelas crianças e os adolescentes que acabam crescendo nesse ambiente sufocante, nesse terror bizarro. E é de se esperar que em cada episódio traga pequenos ou grandes novos elementos no geral do passado que vão vir à tona ali. Talvez diários esquecidos, jornais velhos, relatos de sobrevivente, aquele senhorzinho que conta aquele relato sinistro, símbolos em terrenos na cidade, símbolos estranhos, também muitas lendas urbanas falando sobre tal ser bizarro, que no fundo mesmo a gente sabe que é o It. E assim a gente pode ver, cara, que essa série provavelmente vai vir trazendo, né, um impacto emocional, mostrando lá o lado do trauma coletivo daquela cidade, a indiferença dos moradores, o silêncio, né, a arma principal, cúmplice diante de todas aquelas injustiças, e a aceitação das pessoas de que essas coisas simplesmente acontecem por acontecer mesmo. E sobre o Pennywise, a presença dele, a gente provavelmente vai ver uma presença não assim diretamente construída, mas sim bem lentamente, como por exemplo, de vez em quando ali umas aparições mais diretas e explícitas, também sinais perturbadores, por exemplo, né, crianças ouvindo vozes, visões, acidentes bizarros sem uma explicação lógica, e isso tudo vai fazendo uma tensão crescente sobre as supostas aparições dele, como eu mencionei, os barulhos, vozes, o jeito dele assim mais calmo, entre aspas, de agir, e do além ali é a manifestação plena dele, até que se torne inevitável e bizarro e insano. E outra coisa também, na minha opinião,
opinião é que a série deve trazer respostas significativas, mais detalhadas, e também de que maneira que ele se conecta aos traumas sociais e culturais de Derry, toda a presença dele naquela cidade. A série vai trazer provavelmente, como eu mencionei, esses detalhes mais ocultos, talvez mais explicados, trazer também mistério, para poder sempre manter aquele tema de que de 27 em 27 anos ele sempre volta. E assim a gente provavelmente vai ter um equilíbrio entre revelações, mistério. Isso tudo, se a gente olhar, é essencial para manter todo o suspense dessa série e fazer com que as temporadas seguintes sempre fiquem com esse terror, esse suspense, mistério, coisas assim. Bom, e sobre os temas centrais da série, que é até bem óbvio, o medo, que a gente vê ali que não é apenas um sentimento individual, ele é tratado como uma energia coletiva que está em todo canto daquela cidade de Derry, tendo indagações, dúvidas, porém nunca superam. E alguns fingem até que ele nem existe, fingem que aquela cidade é normal. Outra coisa que a gente vai ver, como tema também, é os segredos da cidade, que Derry sempre foi construída sobre coisas assim bizarras, preconceitos abafados, crimes esquecidos, a injustiça sem punição. Em um resumo, o mal acaba crescendo ali onde há o silêncio. E a série provavelmente mostrará como a cidade, ao invés de confrontar todos esses erros, essas coisas, preferiu ignorá-los. E é bizarro que quanto mais a comunidade nega, a existência dele ou de um ser bizarro ali, mais o It vai ganhando força em meio àquele pavor, aquele medo coletivo. E sobre o terror, o jeito que a série vai tratar o terror, de um lado vai ter aquele medo mais psicológico, que é manifestado em pesadelos, a paranoia, a desconfiança entre as pessoas daquela comunidade, e de outro a gente vai ver o terror mais sobrenatural, que é a aparição grotesca do ser mesmo, do It, as ilusões perturbadoras. É provável que tenha um equilíbrio entre esses dois elementos que acaba criando também uma experiência ali de suspense até que constante. Visualmente, a série provavelmente vai carregar a identidade que o Andy já usou nos outros filmes, porém a gente tem coisas interessantes que por a primeira temporada, por exemplo, se passar ali nos anos 60, acaba abrindo ideia para uma estética com roupas que eram elegantes daquela época, carros antigos, cinemas lotados que era comum. Tudo isso é até inocente, porém acaba trazendo um contraste de terror que espreita por trás de cada local ali. E agora sobre a expectativa do público, uma das maiores críticas a adaptações no geral de terror moderno é justamente a corrida, a velocidade para entregar susto em vez de desenvolver uma atmosfera sombria, uma tensão constante. E na minha opinião, é esperado que a série traga aquele ritmo mais paciente, porém que acaba construindo toda a tensão, camada por camada, até do além ali em um momento certo, trazer um momento de terror puro. E assim a gente espere que em cada episódio se dedique tempo a explorar o segredo, os mistérios, as histórias pessoais de uma maneira equilibrada e trazendo ali o Pennywise com aparições leves e com aparições crescentes de acordo com cada episódio. Em um resumo, é se esperado que no primeiro episódio seja mais tranquilo, sejam umas aparições bem leves ali, e assim vai se desenrolando e aumentando cada vez mais. E na minha opinião, trazer uma exploração pro lado de tragédia antigas de Derry, como incêndio, desaparecimento e eventos misteriosos. Quanto mais rico, quanto mais detalhado, sem exagero também tiver isso, mais será interessante, será envolvente, coisas assim. E outro aspecto até interessante é que, por exemplo, por não ser um filme e sim uma série que terá vários episódios para contar a história, esse formato, além dele ser uma boa escolha, também pode ser uma má escolha. Se bem utilizado, permite aprofundar cada detalhe, e se mal administrado, acaba criando aqueles episódios como se fosse encheção de linguiça, que acaba quebrando o suspense. E assim o desafio da série é manter a tensão sempre crescente, sem deixar o público sentir que nada aconteceu em uma hora inteira de episódio. E outro risco também que a série tem é nessa tentação de exagerar nos jumpscares. Embora sustos rápidos, eles funcionam em certos momentos bem escolhidos. A gente vê que o It, ele é mais sobre um medo psicológico, um terror, e assim, na minha opinião, tem que ter sustos interessantes ali, bem colocados, porém eles não podem esquecer também a profundidade
do terror do It, e esperamos não se torne apenas mais uma série genérica. Em um resumo sobre isso tudo, a série ela tem tudo para ser uma série bem incrível de terror, porém ela caminha sobre uma corda bamba ou um muro se ela abraçar o terror psicológico, expandir a mitologia com respeito ao material original e entregar uma performance aterrorizante do It. Pode se tornar uma série clássica bem interessante imediatamente, porém o problema mesmo é tropeçar em todo aquele ritmo e tentar apelar demais, né, trazer muito susto ali fáceis, e corre o risco de ser lembrado como uma oportunidade perdida ou uma série que tinha uma alta expectativa e fracassou. Bom, então a gente espera, né, esse equilíbrio entre o terror atmosférico, a exploração, o desvendar mistério e que o roteirista traga uma genialidade bem grande. Bom, e assim a série, ela tem muitos elementos para transcender toda a média de produções de terror e se tornar uma série memorável. E outro ponto positivo é que a gente vê a presença de Andy, ela assegura que o tom, a atmosfera e a qualidade do universo cinematográfico serão mantidos e respeitados. Prometem cativar o público pelo suspense constante e não apenas por sustos fáceis. E também, pessoal, outra coisa importante é que os temas, né, como medo, o trauma coletivo, culpa, essas coisas assim, garante que a série não será apenas um entretenimento superficial, e ao focar nesses dramas humanos mais profundos, a produção tem o potencial de criar uma profundidade emocional que acaba se conectando com o espectador, transformando até em uma obra de terror, reflexão, mistério, uma coisa bem interessante assim, porém tem que manter um equilíbrio legal. Bom, então é isso, esse foi o vídeo sobre Bem-vindos a Derry, essa série que tem um potencial incrível de agradar bastante pessoa, se equilibrando elementos de suspense, terror, a profundidade dos personagens, profundidade, mistérios, coisas assim sobre a cidade também. Bom, então é isso, obrigado por ter assistido e tchau.